Se você vai fazer a prova da ETEC nesse domingo, dia 21 de junho, mas você não teve tempo de estudar, acabou deixando para a última hora, ou até estudou, mas sente que tinha que ter estudado mais e agora não sabe o que fazer, esse vídeo é para você. Porque nos próximos 15 a 20 minutos eu vou te contar exatamente o que fazer durante as próximas 72 horas para você virar o jogo. Eu sei que 3 dias, isso parece um período muito curto e realmente é, mas se você colocar em prática o que eu vou te dizer, literalmente o que eu vou te contar nesse vídeo aqui, você consegue aumentar sua pontuação no vestibulinho ETEC de um jeito que nem você era capaz de imaginar. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Lilian, por aqui sempre venho trazendo dicas e informações valiosas para pessoas como você que querem conquistar boas oportunidades na vida acadêmica e na vida profissional. Então, já curte esse vídeo. E bom, eu trouxe aqui até algumas coisas que eu anotei, que eu não posso esquecer de falar pra você. Então, se você perceber que às vezes eu vou olhar aqui um pouquinho pra baixo, é porque eu estou conferindo se eu não esqueci algum detalhe. Combinado? E é o seguinte, existem sim muitas coisas que você pode fazer nessa reta final, mas tem uma coisa que você não pode fazer, em hipótese alguma, que você não deve fazer, que é um erro que muita gente comete, inclusive. Então, nesse momento, tem algum concorrente seu cometendo esse erro, que é tentar dar conta de tudo. Tentar estudar todos os assuntos que as pessoas que estão se preparando há 6 meses, há 1 ano, há 4 meses, estudaram para a prova da ETEC. Eu sei que isso pode parecer lógico. O seu cérebro tenta te convencer de que se você tentar estudar o máximo possível de assuntos, você vai ter menos chances de deparar com algum assunto que você não saiba. Só que a prova da ETEC não é um jogo da loteria, sabe? A prova da ETEC é uma prova que cobra 50 questões sobre assuntos específicos de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Então, o que acontece é que, se você for tentar estudar todos os assuntos que são cobrados na prova, você não teria tempo para isso. Se você estudar coisas aleatórias, você vai perder o tempo que você gastaria estudando aquilo que é ultra específico. Então, o que você tem que fazer nesses 3 dias? Estudar os assuntos mais relevantes. Então, dentro daqueles assuntos que as pessoas que estão estudando estrategicamente para o vestibulinho ETEC estudam, existem assuntos ultra específicos e você tem que focar neles, porque você só vai ter tempo para esses assuntos. Não tem tempo para os ultra específicos e mais alguns que são recorrentes no vestibulinho ETEC, entende? Então não tenta dar conta de tudo. Segunda coisa agora, que também é um erro para você não cometer, ficar buscando justificativa, ficar ocupando a sua mente pensando porque eu deveria ter começado antes, mas eu não consegui por conta da minha rotina, por conta de um familiar, porque eu só soube da prova em cima da hora. Vai doer muito o que eu vou te dizer agora, mas o vestibulinho ETEC não está nem aí para os seus motivos para não ter estudado. Como toda prova de seleção, o vestibulinho quer selecionar as pessoas que estão prontas para ocuparem uma vaga na ETEC. Ponto. Então, se você estudou durante 3 dias, mas estudou um conteúdo extremamente específico, de um jeito que funciona e acertou as questões, ótimo. Agora, se você teve 3 dias para estudar e passou esses 3 dias só pensando, poxa, por que eu não comecei antes? Nossa, mas por que que fulano não me ajudou? Você não vai passar na prova. Então, o que você vai fazer nesses 3 dias? Eu anotei aqui um cronograma exatamente de como eu separaria as matérias dentro desses 3 dias. Lembrando que eu não considero o dia da prova como um dia de estudo, afinal de contas, a prova da ETEC acontece por volta de 1 da tarde. Então, se você for tentar estudar de manhã, você pode acabar ficando um pouco mais ansioso ou até mesmo se atrasando para ir fazer a prova. Então, não indico que faça isso. Vamos considerar hoje, quinta-feira, sexta-feira e o sábado, combinado? Então, veja bem o que eu separei aqui pra você. Olha só. Quinta-feira, português e biologia. Sexta-feira, você estuda matemática, história e geografia. No sábado, você vai estudar física e química. Mas por que essa divisão? Qual a lógica dessa divisão? Veja bem. Português é uma matéria que cai bastante no vestibulinho ETEC. Das 50 questões da prova, em alguns anos, cerca de 15 questões foram de português. Em outros anos, 12 questões de português. Em outros, 16 questões de português. E eu te falo isso porque eu analiso provas do vestibulinho ETEC há muito tempo mesmo. Não estou falando de 3, 4 anos, não, há muito tempo mesmo. Então, dá pra saber que português é uma matéria que cai bastante nessa prova. Logo, você começa por ela, porque se você for deixar pra estudar português só no sábado, a sua mente talvez esteja mais cansada, pode ser que você tenha outros compromissos.
Enfim, então estuda português hoje. E por que biologia? Muitas pessoas tiveram uma base meio fraca na escola. E se esse foi o seu caso, provavelmente o seu conhecimento de biologia, química e física é meio ruim, é meio fraco também. Só que a química depende um pouco da biologia para que você a entenda com mais profundidade. E a física depende um pouco da matemática. Então, nessas três matérias que muitas pessoas tiveram o que a gente chama de defasagem, a biologia é a mais fácil de você começar. Sem contar que a prova da ETEC também cobra muitas questões de biologia. Às vezes questões puras de biologia, às vezes questões de biologia junto com português, de uma forma mais interpretativa, às vezes biologia junto com geografia, às vezes com matemática. Então, nem sempre ela é cobrada isolada, mas ela é muito cobrada no vestibulinho ETEC. Então, por isso que hoje, português e biologia. Por que amanhã matemática, história e geografia? Porque matemática é a base para a física. E a prova da ETEC também tem uma quantidade boa de questões de matemática. Então, você dominando a matemática, o que vai acontecer é que você vai ter mais facilidade para aprender os assuntos mais relevantes da física. Eu brinco dizendo que a física é uma matemática com interpretação e com mais fórmulas. Então, se você aprender a base da matemática, os cálculos principais que tem que fazer, que eu já vou te falar daqui, você consegue ter mais facilidade na física. E por que história e geografia? Porque essas duas matérias são cobradas no vestibulinho ETEC, mas elas são muito correlacionadas às vezes. Então, você estudando uma, você acaba complementando a outra. Elas se correlacionam bastante mesmo. E por que, então, no sábado, a física e a química? Porque você precisou da base da biologia e da base da matemática para aprender a física e a química. E, além disso, a quantidade de questões de física e de química geralmente é uma quantidade menor do que das questões de biologia, de matemática, de português, enfim. Então, se você tiver um sábado um pouco mais agitado, tiver que sair para comprar caneta para levar para prova, esse tipo de coisa, o que vai acontecer é que você vai ter uma matéria que é menos densa, que você consegue aprender em menos tempo. Até porque, como eu disse, a física ela vai depender um pouco da matemática e da interpretação. Então você já vai ter criado base, mesmo que muito rápido, para a física. Agora, vamos entender aqui alguns assuntos muito importantes para você estudar. Já te adianto que nesse vídeo eu não consigo te passar uma lista inteira dos assuntos para você estudar, mas se você quiser ter essa lista e ter também os aulões específicos desses assuntos, você pode adquirir a Revisão Express. Depois eu posso te contar mais sobre ela, mas tem o link na descrição desse vídeo e eu já te adianto que ela salvou a vida de muita gente no ano passado e no ano retrasado. E também em 2023, se eu não me engano. Então, o que acontece? Você vai focar agora, presta muita atenção aqui, nos assuntos iniciais de cada matéria. Então, quando a gente pensa nesse número limitado, bem reduzido mesmo, de assuntos de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia, é ainda mais importante que você comece por assuntos que vão te dar base para os outros e que comece por assuntos, veja bem, assuntos, os tópicos de dentro das matérias, ok? Que vão ser cobrados no vestibulinho ETEC. E tem alguns assuntos que se repetem todos os anos. Então, na questão 10, por exemplo, do vestibulinho mais recente, teve um assunto de português que é muito recorrente, que é o assunto classes gramaticais, que muita gente ignora porque acha que isso é muito simples, mas a aplicação dele no vestibulinho ETEC não é tão óbvio assim. A questão não vai simplesmente perguntar qual a classe gramatical. A questão muitas vezes vai grifar palavras num texto e te perguntar qual função que ela está desempenhando. Como foi essa questão 10. Então, classes gramaticais, um dos primeiros assuntos de português que você tem que estudar hoje para o vestibulinho ETEC. Já dentro da biologia, tem um assunto muito interessante para você começar, que é a organização biológica. Ela é a base de toda a biologia. Para você aprender assuntos um pouco mais avançadinhos, você precisa da organização biológica, porque assim você vai entender as estruturas básicas que a gente tem na biologia. Também é muito importante que você se ligue em alguns conceitos dentro da biologia. Por exemplo, eucarionte, procarionte e assim por diante. Então, se você tem dificuldade em saber disso, já vai revisando isso também. Porque isso é muito importante não só para cair de forma direta no vestibulinho ETEC, mas de forma indireta também. Dentro de assuntos de outros tópicos, ok? Dentro de questões, na verdade, de outros tópicos. Bom, eu ia trazer só 5 tópicos aqui para você, mas vou entregar mais um aqui, tá? Dentro de língua portuguesa também, não esqueça de estudar os tipos textuais, para você não confundir um com o outro, porque o vestibulinho sempre coloca pegadinha sobre isso. Então, questões de tipos textuais, se você analisar as provas da ETEC dos últimos 10 anos, vai ver que elas sempre são cobradas, às vezes de forma indireta. E questões de classes gramaticais, em todas as edições recentes do vestibulinho ETEC, foram cobradas. Bom, organização biológica, como eu disse, ele é a base para outros assuntos da biologia, mas é um assunto que também é cobrado diretamente. Dentro da matemática, tem um assunto que é muito importante, que é a regra de 3. Ela te ajuda, inclusive, com questões da física também. Então, é muito importante que, se você não sabe regra de 3, que você aprenda amanhã mesmo, ok?
Então, regra de 3. Mas tem um detalhe. Se você tem dificuldade com operações básicas da matemática, você vai ter que revisar operações básicas primeiro para você conseguir fazer a regra de 3. Porque a regra de 3 depende da multiplicação e da divisão. Então, aqui já foram 5 assuntos. Mas eu tinha prometido que eu ia trazer esses extras. Então, vamos lá. Tem mais um assunto interessantíssimo aqui que você precisa saber também, que é da química. Quando a gente pensa em química, a prova da ETEC gosta muito de cobrar substâncias e misturas. Então, estuda isso, pelo amor de Deus. E dentro da biologia, estuda os biomas. Desculpa, da geografia. É porque esse assunto correlaciona a biologia com geografia algumas vezes. Mas estude os biomas brasileiros. Não fica perdendo seu tempo com muitos assuntos de geografia de aspecto global, porque a geografia no vestibulinho ETEC, quando se trata de biomas, etc., ela é muito centralizada aqui no Brasil, tudo bem? Então, esses assuntos são os assuntos que têm que estar no meio da sua revisão nesses 3 dias. Não importa como você vai estudar, mas esses assuntos têm que estar presentes. Como é que você vai estudar? Isso é um outro aspecto interessantíssimo, porque muita gente pensa, tenho 3 dias, então vou ficar lendo conteúdo loucamente. Parabéns, maior burrice do ano. Não é para você fazer isso. O seu estudo tem que ser ativo. Como que você vai estudar de forma ativa? Você vai focar, então, num conteúdo que seja resumido já. Não foque em conteúdos muito densos, porque você não tem tempo para isso, criatura. Então, foque em assuntos que sejam resumidos. Por exemplo, os aulões da Revisão Express, que é uma revisão feita justamente para quem precisa se preparar na véspera para o vestibulinho ETEC. Então, esses aulões se separam assim. Tem um aulão de português, um aulão de matemática, um aulão de geografia e história, um aulão de química e física e um aulão de biologia. Cada aulão tem uma duração de mais ou menos 45 minutos a 1 hora e pouquinho. E são aulões que vão trazer ali realmente os principais conceitos, as principais fórmulas, os principais cálculos dos principais assuntos. Esses que você tem que saber de cada uma dessas matérias. Então, o aulão de português não é sobre um tema só de português. É sobre esse conjunto de temas muito importantes de português para o vestibulinho ETEC. O aulão de biologia é sobre um conjunto de temas importantes de biologia, já correlacionando uns aos outros. Por isso que a Revisão Express ajudou tantas pessoas a passarem na prova da ETEC na reta final, nesses anos anteriores. E pode te ajudar também, tem o link na descrição desse vídeo. Como eu te disse, o teu estudo tem que ser ativo. Como que é esse estudo ativo, então? Você não vai só ver o aulão, vai pegar um caderninho como esse aqui, ou o que você tiver, ou se você não quiser usar um caderno, você usa qualquer papel que você encontrar na sua frente e vai anotando ainda durante o aulão. Por quê? O seu cérebro vai começar a já compreender as informações mais relevantes. E eu não vou explicar com tanto detalhe aqui agora o porquê disso, mas o nosso cérebro aprende muito melhor, infinitamente melhor, quando a gente vai anotando e resumindo as informações. Então, vai anotando manuscrito enquanto você assiste ao aulão. Porque assim você gera 2 estímulos diferentes para o seu cérebro. Na verdade, 3. Porque você está vendo e ouvindo quando você assiste ao aulão e você está anotando. Então, você usa o estímulo de um outro sentido físico que é o tato. E isso é muito importante para o nosso aprendizado. Especialmente quando a gente se prepara na véspera de uma prova. Então, estuda dessa forma. Além disso, tenha resoluções comentadas nos seus estudos. Inclusive, dentro da Revisão Express, também tem resoluções comentadas. Porque as resoluções te ajudam a não só entender como aquele assunto é cobrado na prova da ETEC, mas também a criar o que a gente chama de caminho neural. Ou seja, o caminho do aprendizado daquele assunto. O seu cérebro vai literalmente memorizar como chegar àquela resposta e entender por que as outras são erradas. Claro, se a resolução comentada for boa, como é o caso das resoluções que tem dentro da Revisão Express. E também, se possível, resolva exercícios. Também tem exercícios dentro da Revisão Express, dentro desses 3 dias de preparo para o vestibulinho ETEC. Porque assim você consegue fortalecer de mais uma maneira diferente, gerar mais um estímulo para o seu cérebro do aprendizado daqueles assuntos que você precisa. Se possível, não deixa para estudar, por exemplo, 2 horas antes da prova, porque isso pode te deixar com muita ansiedade e pode te atrasar. Você precisa, no dia da prova, estar focado em ir fazer a prova. Então, como eu te falei, divida os seus estudos entre quinta, sexta e o sábado, combinado? E bom, dentro da Revisão Express, você encontra tudo que vai facilitar esse aprendizado para você. Como eu disse, tem um link na descrição da revisão e você pode parcelar também o valor dela, se você quiser, no cartão de crédito. Porque dessa forma você não vai ter que ficar caçando conteúdo para você estudar, tentando descobrir quais são os outros tópicos que você precisa, avaliando dezenas de edições de prova do vestibulinho. Porque sim,
foram avaliadas dezenas de edições de provas do vestibulinho para a revisão express ser preparada. E é por isso que ela fez tanta gente sair do 0 a 0, gente que não tinha estudado nada para o vestibulinho ETEC, conquistar a aprovação em tempo recorde. Então, por esse motivo que ela dá tanto resultado. Ela já fez toda essa análise para você e você só vai precisar sentar com o seu caderninho ou com qualquer folha de papel que você tiver, pode ser uma folha de sulfite, fazer todas as anotações, fazer as questões e assim por diante. Não vai ter que perder o seu tempo tentando encontrar esse material. Ele já estará ali mastigadinho só para você aprender. Combinado? Então, resumindo tudo que eu te falei nesse vídeo. Hoje você estuda português e biologia, amanhã você estuda matemática, geografia e história. No sábado você estuda física e química, estude de forma ativa, então assista aos aulões, faça anotações, faça as resoluções comentadas também e faça os exercícios. Se você não tiver tempo de fazer exercícios, faça pelo menos as resoluções comentadas, confia em mim, elas vão virar o jogo para você. Além disso, os assuntos que você reparar que você tem mais dificuldade dentro dessas matérias, o que você vai fazer? Você não vai forçar a barra, porque você tem pouco tempo para o vestibulinho ETEC. E a prova da ETEC cobra questões tanto fáceis, quanto médias, quanto difíceis de cada assunto. Então, como você está se preparando em 3 dias, você precisa focar em garantir a sua pontuação nas questões que são mais fáceis, nos assuntos que são mais fáceis. Porque eles, você bate o olho e já sabe como responder. Então, não gasta muito tempo travada numa parte. Avança ali um pouquinho daquela aula, vai para uma parte que você tem mais facilidade de entender, e aí depois, se você tiver tempo, você volta naquilo que era mais difícil. Combinado? Para que você garanta a maior pontuação que você puder no vestibulinho ETEC. Eu espero de coração que você coloque isso em prática, porque é algo que realmente vira o jogo para você. E espero ver você daqui a algumas semanas comemorando a sua aprovação no vestibulinho ETEC e, spoiler, surtando para conseguir todos os documentos de última hora também para fazer a tua matrícula. Afinal, se você está estudando em cima da hora, eu tenho certeza que você deixou para providenciar os documentos em cima da hora também. Mas não se preocupa, porque aqui no canal eu vou te contar quais são os documentos que você vai precisar para fazer a tua matrícula na ETEC depois da tua aprovação. Bons estudos e bora com tudo fazer essa prova.